Fala aí, ô, galera. Eu tô com uma dificuldade para postar os vídeos e toda semana tem sido assim arrumar um tempo para vir aqui e sentar e fazer. Eu tô com muitos projetos aí e hoje eu vim falar até por conta de um deles que me veio na cabeça, sabe? Uma ideia aqui que eu vou falar. Mas olha só, ó, eu tô mexendo com o Revolução Tecnológica do Kaczynski, Revolução Antitecnologia, o porquê e o como. Esse livro do Kaczynski, inclusive é livro pirata, né? Vai ser pirata, porque não tem direitos dos Kaczynski, nem sei se ele tem direitos autorais, deve ter, né? O Considerações Extemporâneas do Nietzsche. Então, ó, Kaczynski, Considerações Extemporâneas do Nietzsche, mais o futuro de nossas instituições de ensino, que eu vou colocar lá, né? Terceiro, o livro de poemas do Nietzsche, livro de poemas do Nietzsche. Inclusive aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês aqui, já que tá aberto. Tá, cadê? Mas enfim, ó, o Kaczynski, Considerações Extemporâneas, o livro de poema do Nietzsche, cuja dificuldade de tradução é evidente, né? Mas o livro de poemas do Nietzsche, não sei se está dando para vocês verem aí, espero que esteja, né? Deixa eu ver. Tá. Não é simplesmente um livro de poema, vai ter as imagens, né? Tá vendo? Ó, com fotos, porque o livro vai ser naquele papel revista, sabe? Aqui, ó. Aí vai ter aqui, né? As imagens, ó, foto, carta dele, olha lá, ó, manuscritozinho. Aqui, ó. Tá vendo, ó? Deixa eu ver se... Olha lá, ó. Ó, oração ao Deus desconhecido, famoso, né? Tá aí, ó, uma fotinha dele. Tá vendo? Ó, os anos de magistério. E vem poema. E olha aí, melancolia. O quadro que o Richard Wagner tanto gostava, que o Nietzsche comprou pra Cosima, né? E fez um poema. Aí, ó o Nietzsche aí, com roupa de soldado. Soldado não, né? Roupa de oficial, né? Na verdade, tá com a espada na mão aí, oficial. Cosima Wagner, o Nietzsche parecendo um cara de faroeste, tá vendo? Aí, ó, outra carta, enfim, ó, lá vai que vai, é bilíngue, né? Vocês estão vendo, alemão e português. Então, acho que deu pra ver, né? Espero que tenha conseguido aí. Então, você tem esses 3 livros aí que são traduções. Tô arrumando livros meus aí, né? O primeiro, que já tá nos finalmente. Então, ó, Kaczynski, Considerações Extemporâneas, Poemas do Nietzsche. 3. Aí você tem esse aqui, que esse aqui é artesanal, né? 4. Esse aqui é meu, esse livrinho. Olha que bonitinho, mas ó, o novo não vai sair assim, né? A edição nova eu vou mostrar para vocês, já que eu tô mostrando, né? Eu vou mostrar para vocês aqui. Eu já fiz o design e tudo. Tô acabando de revisar, na verdade reescrever, né? Porque agora finalmente, a última vez, eu até fiz um prefácio à segunda edição desse livro, explicando a história editorial dele, vamos dizer assim, né? Porque tem história, né? Aí, já tá feitinho, ó. Vou até mostrar pra vocês aqui, ó. Olha lá, ó. Tá vendo? Aqui, a capinha do livro, a contracapa. Quem conhece isso aqui, né? Você conhece? Espero que sim. Tá aí, né? Eu tenho no coração a tatuagem do diabo, né? Vai sair. Essa aqui é a versãozinha artesanal, né? Que eu fiz há muitos anos aí, só pra constar. Ainda bem que eu fiz, porque senão eu teria perdido, né?
Esse aqui tá acabando, tô no último capítulo, diga de passagem, revisando aí, último capítulo. Então, ó, Kaczynski, Considerações Temporâneas, poema, Tem no Coração a Tatuagem do Diabo. São 4, né? E tô de ideia aí, agora em julho, de mexer com esse livrinho aqui, ó. Esse livrinho e outro livrinho que tem ali, que é livrinho de poema. Vou ver se eu ajeito os livrinhos de novo, porque as edições muito fuleirinha, né? Muito palha demais. Agora não. Vou arrumar certinho. Então, estamos aqui, né? O 5, que é o poema. Eu vou colocar um trechinho só um dedinho. Porque, na verdade, são 5 livros de poema. Eu vou pôr tudo como se fosse um. E além desses 5 projetos aí, o Kaczynski vai ficar um pouco de lado e eu tô dando uma pausa no Nietzsche e nas traduções e tudo mais, porque é bastante cansativo. Me veio aí uma ideia que eu já estou maturando e que eu irei fazer, né? Partindo aí do conceito que foi cunhado pelo Lukács, ou Jorge Lukács, né? Eu não sei como é que fala, acho que é Lukács, né? Os entendidos chamam de Lukács, então deve ser. Eu tô aí de plano de fazer um ensaio sobre o irracionalismo. Uma espécie de manifesto do irracionalismo, que se confunde muito com um manifesto do que eu sou e do que eu entendo do existir, da vida. Tô com essa ideia e vou fazer. Nem comecei, não escrevi uma linha, não escrevi uma palavra ainda. Mas as coisas vão maturando aqui na cabeça, sabe? Vão maturando. Eu vou refazer um estudo do Destruição da Razão, porque esse livro da Destruição da Razão foi muito importante, por conta da cunhagem do termo e de ter me aberto os olhos, né? Muito importante. E o Losurdo também. São 2 livros importantes assim, para marcar esse caminho. E fazendo essa revisão desse estudo, tudo, eu vou começar. E essa, talvez, introdução ao irracionalismo, que eu acho que vai ser mais ou menos esse o título, mais ou menos esse o caminho aí, né? Essa introdução vai englobar vários campos aí, né? Inicialmente a ideia é dizer, né, o que é o homem para o irracionalismo, o que é a história, o que é a ética, né? O que é a psicologia, o que é quais são os planos para o futuro, qual é a visão do passado, tudo sob uma ótica do irracionalismo. Olha, sem brincadeira nenhuma, falando sério, não existe esse tipo de abordagem, não existe esse tipo de visão. Estou falando sério, não existe. Não existe. Não existe filósofo que tenha pensado isso, talvez o Nietzsche, né? Talvez o Nietzsche. Mas o Nietzsche escreveu naquele período muito específico ali, né? De fins do século XIX. E num contexto muito específico relativo a aqueles grandes desdobramentos que o século XIX assistiu em relação ao conhecimento humano, né? Que a gente pode colocar aí, só para citar 2, né? O darwinismo e a psicanálise. Não se tinha ali a visão ampla, de espectro amplo que se tem hoje,
né? Se tinha uma visão muito limitada. Tanto é assim que, quando pensamos em movimentos políticos que surgiram em razão dessas concepções irracionalistas, e aí nós estamos falando aqui de fascismo e de nazismo, percebe-se que essas duas concepções políticas não tinham a amplitude da visão sobre o fenômeno, né? Que hoje nós temos aí. Um grande exemplo de uma pessoa que teve essa visão, mas que não é dessa tradição filosófica, vamos chamar assim, é o Kaczynski. Kaczynski é um grande exemplo disso, né? E quando você compara as concepções do Ted Kaczynski com as concepções que culminaram ali no fascismo e no nazismo, você vê o abismo que tem, né? Você, por exemplo, pensar num Ted Kaczynski e lá do outro pensar num Julius Evola, num Alfred Rosenberg, você vê que tem um abismo, né? E é preciso construir uma ponte em cima desse abismo aí, para a gente poder atravessar. E entendo eu que esse papel é do irracionalismo. Mas o irracionalismo no contexto e no conceito que eu estou cunhando, né? Em cima da ideia aí do livro do George Lukács, cara. Esse livro do George Lukács é muito importante, cara. Destruição da Razão. Muito importante. E vamos fazer uma analogia aí para que quem não conhece entenda. Imagine você que o livro do George Lukács, A Destruição da Razão, fosse um romance, né? Um romance, um livro de literatura. E lá você tivesse o mocinho e tivesse o bandido, né? O livro do George Lukács, ele é importante, ele é interessante, ele é instrutivo, não pelo mocinho que ele coloca no livro, mas sim pelo vilão. Aquilo que ele coloca como vilão da história é o que eu sou, é o que a concepção de mundo e de existir é a concepção que eu tenho. E é uma concepção que não foi ensinada, mas que, se você for estudar na história da filosofia, na história do ser humano, na história da cultura humana, se identifica com aquilo que o Lukács chama de irracionalismo, com a história da filosofia alemã. Não por acaso a psicanálise surge num contexto cultural alemão, em que pese Freud judelaço, né, e judeu não praticante, né? Se você ler a biografia do Ernest Jones, está ali na cabeceira da minha mulher ali o livro, você vai ver lá que ele não só não era praticante, como obrigou a esposa a não ser, né? O bicho era outros tempos, né? Mas alemão no sentido amplo, né? Porque hoje seria Tchecoslováquia, né? Onde o Freud é Tchecoslováquia, sei lá. Mas enfim, Viena ali, né? A cultura alemã, língua alemã, filosofia alemã, né? Folclore alemão, né? Sangue e terra alemão. Se identifica com essa cultura, né? E, enfim, então a ideia é essa, né? Fazer um ensaio aí sobre o irracionalismo, sobre as concepções do irracionalismo acerca do fenômeno existir, né? Englobando aí a ontologia, epistemologia, ética, a lógica, o que é o ser humano, o que é a história, o que é a psicologia do ser humano, né? É um trabalho bem continuador do que o Nietzsche fez, né? Mas
como eu disse, com essa visão ampla da psicanálise, por exemplo, né, e principalmente com essa visão ampla do desenvolvimento da técnica, né? Na época do Nietzsche não se tinha sequer a desconfiança do que seria possível ao ser humano fazer com a técnica, né? A revolução digital que a gente pode colocar aí, que aconteceu nas décadas de 60 e 70, né? Vamos colocar aí, a questão do transistor, né? Aquela parada toda, elevou, né? A 10ª potência, como diz, as questões elencadas ali pelo irracionalismo. E a história, o caminhar do irracionalismo, nós sabemos, foi puxado da tomada, ele foi desligado, né? Foi quebrado de forma muito brusca com a queda do eixo, né? Com a derrocada do nazismo. A desnazificação do mundo e do pensamento envolveu a quebra da continuidade do pensamento irracionalista. E não é contraditório você falar pensamento irracionalista, não, tá? Isso aí a gente vai ver depois. E, enfim, cabe a nós retomarmos isso, né? A mim, principalmente, porque desde que eu consegui compreender e visualizar isso, esse nome e o que é, eu percebo que é essa que é a parada, né? Quando eu vejo o ser humano comum, o ser humano médio, o ser humano fuleiro argumentando pipipi, popopó, eu entendo hoje o porquê que eu enxergo que é pipipi, popopó e porquê que eu sempre enxerguei que é pipipi, popopó, né? Quando eu penso na distância que tem entre mim e as pessoas, hoje eu entendo o porquê, o que é, e esse ensaio é uma espécie de um manifesto de porquê, né? E não só porquê do meu comportamento ou das minhas posições, mas porque as coisas são, como as coisas são, o que as coisas são, né? Enfim, influências variadas, né? Se você quer um preâmbulo disso, leia lá sobre a verdade e mentira no sentido extramoral do Nietzsche, que é bem por aquele caminho, né? Mas enfim, de bônus, só para não ficar, né, nessa conversinha do que vai vir, mas enfim, o que vai vir logo é isso aqui, ó. Não assim, né? Mas esse livrinho, arrumado, corrigido. É legalzinho o livrinho, cara, legalzinho. Esse vai vir. Mas para não ficar só nesse assunto do que vai vir, do que vem, eu queria só falar bem rapidinho uma parada que eu pensei hoje cedo e que foi o que me fez vir aqui falar, bem da verdade. Eu tô com 2 livrinhos aqui que são leituras básicas para quem quiser trabalhar o assunto. É O Nascimento da Tragédia, do Nietzsche, e esse livrinho de cartas do Bukowski, que a editora HarperCollins mudou o nome. Editora HarperCollins, se você só tiver editora HarperCollins para ler do Bukowski, você pirateia, não leia não, tá? Editora HarperCollins mudou os nomes dos livros só para vender. Aí o incauto compra. Nossa, tem um livro lá. Aí é esse livro. Escrever para não enlouquecer. Eles mudaram o nome. Cara, para mim é uma derrota o Bukowski ser publicado pela editora HarperCollins. É uma derrota. Eu me recuso, eu não compro. Me recuso. E se eu ganhar o livro do Bukowski pela editora HarperCollins, eu jogo fora. Eu queimo, faço até vídeo aí, queimo, estragando. É uma vergonha, cara. Editora HarperCollins é livro para empetecados. É uma vergonha empetecar o Bukowski, cara. Vergonha. Faça isso não. Vergonha. Mas enfim, a questão que eu trouxe esses 2 livrinhos só, lógico que caberia muitos outros livrinhos, mas é porque esses 2 aqui são sintomáticos. A questão é a seguinte, é indubitável
indubitável que os sonhos, e por sonhos eu quero dizer fenômenos oníricos, né? Fenômenos oníricos, você dorme, você desmaia, sei lá, e sonha. Os sonhos têm uma função muito importante na regulação da fisiologia humana, né? Poderíamos aqui dizer que o sonho tem uma função terapêutica. O sonho tem uma função terapêutica. E como bem diz o Nietzsche aqui no Nascimento da Tragédia, os sonhos são a prova de que o ser humano, independente dele ser fuleiro ou não, o ser humano é um animal essencialmente criativo. Criativo. Você sonha. Você se torna até um arquiteto, né? Você sonha com catedrais, você sonha com locais, com casas. Já parou para pensar nisso? Tem uma questão aqui, né? Tem uma questão aqui que há de ser analisada, que é a seguinte. Se eu sonho com uma catedral gótica, toda emperequetada, toda cheia de coisas, eu sou um arquiteto que bola aquele edifício gótico onde eu estou, e realmente eu bolei ele e plasticamente no meu sonho, ali está uma imagem que eu fiz, né? Ou seja, olha a criatividade. Ou eu imagino que algo está lá e não está. Por exemplo, eu imagino em abstrato, estou numa catedral gótica toda emperequetada. Então eu imagino só essa frase, entendeu? E aí eu penso que tem uma imagem que não tem, sacou? Ou a imagem realmente existe? Tem essa questão aí. Mas em pensando que a imagem realmente existe, né? Olha para você ver, o ser humano é muito criativo. O ser humano, ele é inventivo. No sonho, até o mendigo, até o cara mais fudido, até o louco, né? O louco é a essência disso. Ele cria. Ele cria. E essa criação é terapêutica, né? Ele cria um monstro, ele cria argumentos, ele cria roteiro, cria o espaço, cria o lugar, cria obras de arte, né? A ponto que pessoas aí como Jung, por exemplo, vão dizer que na verdade o ser humano não cria, o ser humano tem acesso, né? A teoria do Jung lá, dos arquétipos, do inconsciente coletivo, tem base nisso, né? Ele vai dizer, o ser humano não cria, ele tem acesso. Por quê? Porque é muito grandioso para um ser humaninho fuleirinho criar, né? Você aí que não tem noção nem de como é que assenta um tijolo no outro, de repente você sonha com a catedral gótica e lá está ela, lá, né? Você criou. Que os sonhos têm importância para o funcionamento do organismo humano e até para a forma como o ser humano se porta, é inegável, né? Você não precisa ser psicanalista para saber disso. Os povos antigos, tanto os bárbaros quanto os civilizados, todos eles davam uma grande importância para os sonhos, né? Se você for pensar, por exemplo, para não ir longe, os povos aí gregos, romanos, os sonhos eram até pontos de argumentação de decisões, né? Decisões importantes, decisões a respeito de guerra, de expedições e de quem casa com quem, essas decisões eram tomadas tendo sonhos como parâmetro, né? Como sinal. Os sonhos eram a porta para o outro mundo, né? No sonho você conversa com os mortos, no sonho você conversa com os deuses, no sonho você tem acesso à realidade que você não tem acesso na vigília. E esses sonhos eram muito importantes. Tanto é assim que não são poucos os povos que induziam
fenômenos oníricos? Por meio de químicos, por meio de drogas, por meio de cerimônias, né? Ou seja, o sonho sempre teve essa função de organização, de essa função terapêutica, essa função de resolução das coisas, né? Enfim, eu conheço uma pessoa muito ateia, de verdade, e muito cética com as coisas, inclusive psicanálise, mas que diz que volta e meia tem um problema, e problemas sérios, problemas graves, né? Essa pessoa era empresa que empregava lá 1.000, 2.000, 3.000 peões, a depender da época, a depender das obras que pegava, né? A empresa de construção pesada, engenharia civil, e que conta que várias e várias vezes estava lá numa sinuca de bico do caramba e quando dormia o sonho apresentava solução. O sonho apresentava solução. E aí você veja, o sonho é um fruto da criatividade humana. Você tem algo criativo em si que cria as coisas, né? E essa criação do sonho é uma criação que serve para te revelar algo, trabalhar algo. Tem uma função de guia e de terapêutica, né? Ele trabalha algo em você, que é um mecanismo, como eu já disse, muito próximo dos sonhos induzidos, né? Por meio de cerimônias, por meio do uso de químicos, né? No qual a pessoa tem contato com o mundo espiritual, não sei o quê, que nada mais é do que uma abertura para os sonhos, né? E esse mesmo fenômeno a gente vê nos oráculos, né? Quem não se lembra, o oráculo de Delfos, por exemplo, né? Quantos e quantos e quantos gregos, né? Se você estudar a história aí, quantas guerras, quantos acontecimentos se deram em razão de sinais dos oráculos, né? O oráculo de Delfos, muito importante, né? O Heráclito diz lá, o oráculo nem fala, nem não sei o que, ele dá sinais, né? Tem aquele fragmento do Heráclito, é o oráculo de Delfos. O Sócrates, né? Pra gente lembrar aí, né? O oráculo diz, né? O oráculo de Delfos diz que o Sócrates é o homem mais sábio da Grécia. E a partir daquilo, Sócrates vai atrás lá para saber, eu sou sábio, eu não sei nada, como assim? E ali começa, até que ele entende, né? Nossa, realmente, o oráculo, eu entendi o que o oráculo quer dizer, né? Aquela questão dos enigmas, né? O enigma da esfinge. Inclusive, vocês já viram o quadro do Franz von Stuck, que se chama Esfinge? Digita no Google e vê lá, cara. Eu mostrei para minha mulher, ela ficou de queixo, cara. Ela falou, que isso, olha. Franz von Stuck. Vê lá, esfinge dele, enfim. O oráculo chinês, o I Ching, eu não sei como é que fala, tem também essa função, né? Você de repente, lendo aqueles hexagramas, é aquele negócio estranho que é dito ali, aquele hexagrama e aquele negócio estranho abre porta, dá aso a que de repente aquilo que não tem fala, aquilo que não tem nome, ganhe um nome por meio daquela simbologia, né? Essa, inclusive, é a grande estrutura onírica, né? Você lembrando aí do interpretação dos sonhos do Freud, você vai ter o discurso latente, que é o quê? A imagem. Eu estou num ônibus e de repente o trocador me oferece um pão e aí eu não consigo achar o dinheiro no meu bolso e eu estou de chinelo, enfim. Né, as imagens, o roteiro do sonho, o discurso lá, é o discurso manifesto, é aquilo que você vê. E você tem ali, por meio das imagens e do roteiro que acontece, do discurso manifesto, você tem um discurso latente, que é o quê? O que aquilo significa, o que aquilo está trabalhando, qual mensagem aquilo está passando e que tipo de trabalho aquilo está tendo, né? O discurso latente.
Tem isso no oráculo também. O oráculo diz, né, por exemplo, do I Ching, pum, relâmpago sobre o lago, a imagem da quietude que rompe, né? Tem aquelas coisas que você lê lá no I Ching, quem conhece o I Ching, que eu recomendo também. Inclusive tem uma edição que eu tenho aqui em casa com um prefácio do Jung, bem bacana, é um livro azul, tá ali na estante do quarto, ali, inclusive. Esse é o seu manifesto, né? Imagem, né? O relâmpago cai no lago, na montanha, imagem do não sei o quê. Esse é o manifesto, mas tem um latente por trás, né? A luz que ilumina, o lago representando ali a consciência, enfim, né? Você vai-se embora. Você tem esse mecanismo onírico de lidar consigo mesmo e com os fenômenos que lhe acontecem, né? E o fenômeno onírico como um fenômeno do criativo, da criatividade. Você que cria o roteiro, você que cria a imagem, você que cria os personagens, é uma criação. Uma criação que serve para passar mensagens que não tem palavra, para trabalhar uma terapêutica, a criatividade como uma forma de trabalho de questões suas e do mundo que te cerca, né? Esse é o fenômeno onírico. E estive eu pensando aqui, hoje mais cedo, por causa da conversa que eu tive com minha mulher, nem lembro qual que era o assunto da conversa, mas eu fiquei pensando. A arte tem essa mesma característica do fenômeno onírico. Tanto é que a arte é uma expressão da criatividade, tal qual o sonho. E aí eu me lembrei que numa cartinha do Bukowski para o Karl Weissner, que é o tradutor do Bukowski para o alemão, era, né? Acho que já morreu. Em 88, 6 de novembro de 88, o Bukowski escreveu para o Karl Weissner o seguinte. Ele escreve assim, ó. Quando você escreve apenas para ser famoso, você caga tudo. Quando você escreve apenas para ser famoso... Não quero ditar regras, mas se existe uma, ela é: os únicos escritores que escrevem bem são aqueles que precisam escrever para não enlouquecer. Isso que o Bukowski falou, essa concepção, essa fala, é o limite, a linha divisória do que é arte e do que é produto da indústria de incultura de massas. Essa é a diferença. Aquele que cria para não enlouquecer está criando arte. Fora isso, é produto, né? Eu vejo essas discussões imbecis, né? Ai, videogame é arte. Aí vai falar, lógico que é. Videogame tem música, tem roteiro, tem desenho, mas tem uma grande diferença, cara. Uma coisa é você criar por necessidade, como o Bukowski falou, criar para não enlouquecer. O que é muito interessante, por quê? Porque o que ele está dizendo, quando você diz criar para não enlouquecer, né, ele está falando escrever, mas eu estou ampliando aqui. Quando você cria para não enlouquecer, quer dizer o quê? Que a criação é terapêutica. A criação trabalha algo em você. A criação impede que você enlouqueça. Você tem uma pulsão igualzinho dormir e sonhar. Você não fala, eu vou sonhar hoje. Você deita, dorme e sonha. O sonho acontece. A criação artística é isso que acontece. Acontece como uma necessidade daquele que cria. Isso é criação artística. Técnica não tem nada a ver com arte. Nada a ver. E aí, né, eu que ando, né, voltei aí a minha verve de escritor aí, depois de anos perdido no caminho, percebo isso, né? Uma coisa é eu sentar e escrever, e aí eu sentar e arrumar, né? Fala, puta, esse personagem aqui tá estranho, velho. Não, tira isso aqui tá chato, isso aqui tem nada a ver. Isso é criar, isso é arte, né?
Estou aqui trabalhando. Outra coisa é eu pensar assim, ó, esse personagem aqui eu vou fazer assim para agradar não sei quem. Aí esse texto aqui eu vou escrever desse jeito porque a pessoa entende melhor. Não, isso aqui, olha, esse daqui eu vou fazer, não, eu vou fazer assim porque, né, eu vou pôr esse personagem aqui gay, porque aí tem o público gay que identifica, e esse outro personagem aqui eu vou fazer assim. Aí não é arte. Por quê? Porque é uma criação técnica no qual você tem um objetivo específico em relação ao público. Quando a criação artística, você cria tendo um efeito específico em relação a você mesmo. É um trabalho em relação a você mesmo, igual o sonho. Você não sonha para o outro, você sonha para você, né? A criação artística tem relação direta com o fenômeno onírico. Nesse sentido, ambos são uma conversa sua consigo mesmo, no qual aquilo que é indizível é falado por meio de imagens, e aquela imagem consegue ser trabalhada em relação a você, né? O Nietzsche, lembrar, vai dizer aqui que a criação artística é uma exuberância, um excesso, um desperdício de energia que a pessoa tem que até sai para fora. Verdade. Porque na maioria das pessoas esse exercício criativo é para consumo próprio, através dos sonhos e tudo mais, né? Mas tem uns que tem uma força, um negócio tão grande que sai, né? Bukowski é um exemplo, o próprio Nietzsche, outro exemplo. Escrever, criar para não enlouquecer. Isso é arte. Técnica não é arte. Você saber desenhar, eu sei desenhar, vou fazer uma música pro joguinho, isso não é arte. Por quê? Porque esse produto de incultura não está dialogando com você mesmo, não tem uma função terapêutica, não tem uma função de tem que sair. É simplesmente um produto que você faz para o outro fruir. É um entretenimento. E ponto final, né? E aí, voltando ao que eu ia dizer aqui, eu vejo o pessoal, né, que escreve, os escritores profissionais aí fazendo oficinas de escrita e aprendendo, faça o seu personagem e leitura, leia o texto aqui para você ver se tá bom, se não tá. Isso não é arte, cara. Isso é técnica. Técnica. Que inclusive a IA aprende. Inclusive a IA aprende. E escreve melhor que você. Mas por que a IA não faz arte? Porque a IA não tem essa experiência do existir consigo mesmo. A IA não tem essa experiência de ter o indizível a ser trabalhado. Só o ser humano tem. A IA pode ter lá os indizíveis dele, mas enquanto código, enquanto nossa existência é completamente diferente. Nós somos, para usar o termo do Schopenhauer, essa vontade cega que vem e vai e vem, né? A IA é programável, mas enfim, essa experiência da criação enquanto algo para não enlouquecer é espontânea, é natural. Ela vem, precisa vir, igual o sonho. Você não aprende, você não ensina. Tudo aquilo que você aprende e você ensina é falso. A técnica de escrever, a técnica de desenhar, a técnica de fazer música, você aprende e você ensina. É óbvio, escuta aí, é óbvio que para eu escrever eu preciso saber gramática, preciso saber sintaxe. Para eu fazer música eu preciso saber de teoria musical, que eu nem sei como é que é os nomes, preciso saber ler partitura, enfim, é óbvio. Mas o que vocês têm que entender é que isso é o básico. Isso não é a parada. Não basta isso. Você pode muito bem fazer uma peça de entretenimento. Vai fazer lá Conan Doyle, Edgar Allan Poe, Tolkien, C.S. Lewis, enfim, George Orwell, assim, sei lá. Você pode fazer. Você vai contar uma história, olha, o fulaninho foi ali, foi aqui, criei um mundo maravilhoso do Hobbit, do não sei o quê. Mas isso não diz nada.
a não ser aquilo que está escrito, né? Porque o que eu estou dizendo, inclusive, fique aqui, é da relação do autor com aquilo que ele cria, né? Porque a fruição, quem é medíocre, vai se ver refletido na mediocridade, obviamente, né? Quem é medíocre vai ficar sentadinho na ponta da cadeira ouvindo tan 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 tararararararã, tan tan taran, tararararã, tarararã. Porque aqui tem um outro ponto muito interessante de distinção, que é a criação artística, aquilo que é realmente arte, liga você consigo mesmo, te traz para si mesmo, dá nome para aquilo que era inominável. É igual o sonho. Você tem uma maçaroca inconsciente ali que de repente ganha uma imagem, ganha uma palavra, ganha um sentido que não tinha, porque estava fora do tempo, do espaço, fora da, né, da causalidade, fora de tudo. O sonho vem e coloca aquilo dentro desse esquema, numa imagem, num símbolo, e de repente você tem contato com você mesmo. Isso é obra de arte. Já o produto da técnica, da incultura, né, da indústria de incultura de massas, percebo, ele te desliga de você mesmo. Ele te desliga. Ele liga você a outros, liga você a outras coisas, te desliga de si mesmo. Você escuta, taran, taran, tararararararã, você fica na pontinha da cadeira lá, ó, e de repente você, olha eu aqui de novo. Você some de você mesmo. Você se distrai. É o entretenimento, né? Você joga o joguinho, você se sente dentro do joguinho lá. Nossa, eu tô lá dentro. Você lê o Tolkien, que é mentira, né? Porque quem lê aquela bosta sabe que aquilo é chato pra caralho, né? Mas você lê o Tolkien e de repente você tá lá junto com os hobbits andando lá. Uhul, ó o Gandalf, ó não sei o quê. Você sai de si mesmo. Isso não é fenômeno artístico. A arte faz com que você se veja refletido, você tenha um contato consigo mesmo, uma experiência. Isso é arte. É igualzinho sonho. Isso é arte. Esse é o critério de separação, né? Tem gente que vai, tudo é arte. E hoje se confunde, né? No mundo da técnica se confunde a técnica com arte, né? Como se uma embalagem de margarina tivesse aí o mesmo valor estético que um quadro do Francis Bacon, por exemplo, ou uma pintura aí do Franz von Stuck, fosse a mesma coisa. Nesse livrinho aqui, que eu tô acabando aqui, tem lá pelas tantas, tem um personagem que estuda Belas Artes na UENG. Vocês vão ver a história, né? E lá pelas tantas, eles estão conversando lá, né? Negócio de técnica, de estudo, né? Que o cara é chato. É pouquinho, tá só um pedacinho que o cara fala isso. E aí o cara fala que a diferença da arte e do que é artístico e do que não é, porque estava discutindo sobre... Discutindo não, o cara falou lá, né? Sobre arte moderna e tal, né? E que é uma menina debocha, né? Fala assim, se tudo der errado eu vou virar artista plástico. Eu vou derreter uns balde, colocar em cima da mesa lá e falar, né? A menina, né, debochando dele. E aí ele explica que a diferença da arte para o que não é artístico, por exemplo, de uma borra de café numa xícara para um quadro abstrato na parede, o cara diz no livrinho aqui, que é o estudo e o contexto. Que se você tiver a sabedoria, o estudo de saber contextualizar
você vai entender por que que o quadro ali é arte e por que que a borra não é arte. E é preciso ter o espaço sagrado da arte, o espaço específico da arte, que é o que diferencia, por exemplo, o mictório que está no banheiro para o mictório do Duchamp, que é entregue no meio das outras obras, tudo. O cara falando essas pataquadas aí, né? É mentira. Tá errado, cara. O cara tá errado, mano. Não é isso que diferencia a arte. Não é o contexto, não é o estudo, não. É enquanto um exercício terapêutico de criatividade que te coloca diante de você mesmo, a ponto de que aquele que cria a peça, né, seja o texto, seja a pintura, seja o que for, muitas das vezes nem ele sabe direito o que que aquilo quer dizer, o que que aquilo significa. Igualzinho o sonho que você sonha e não sabe direito o que que é. Você sente que tem um algo ali que você não sabe o que que é. A Adélia Prado lançou um livro, No Monte das Oliveiras, se chama, é o último livro dela, que tem um poema da múmia, que, meu Deus do céu, velho, que poema foda, cara, que poema foda. E eu tenho certeza que se você sentar com ela, vai lá, falar em Divinópolis, deixa eu abrir o poema aqui. Se você for lá em Divinópolis, sentar com ela e perguntar, eu sou Adélia Prado, o que que você... Ô Adélia, né? Adélia, que é isso que você escreveu? O que você quer dizer com isso, cara? Você entende o discurso manifesto, né? A relação de múmia com o recém-nascido e tal, né? Até, diga-se de passagem, esse poema da múmia da Adélia Prado me lembra muito aquele poema do prego, né? Do Manuel de Barros, um prego do século XII, pregado no, pregado na tábua, prego é uma coisa muito séria, né? Não sei se vocês conhecem esse poema do Manuel de Barros aí. Se não conhece, devia conhecer, né? A não ser que você seja uma mula, aí você não deve conhecer nada mesmo, né? Aí você vai trabalhar, vai brasa, uhul, vai brasa, né? Aí você fica por esses caminhos aí. Mas, cara, vocês entenderam a distinção aí, né? Acho que ficou bem claro. Eu vou ler o poema da Adélia Prado e vou embora. Ai, a bela múmia que chama. Comeu, dormiu, caçou, adorou vários deuses e hoje, insepulta, ri para os turistas. Nem tão frágeis são os ossos. Passaram-se milênios. E quem vê quem? Você tão antiga, acordada. Eu, tão moderna, ainda não fui dormir. O fio do colar está perfeito. Em gravuras antigas, aprendo como se adora o Deus. Braços erguidos, as conchas das mãos voltadas para o alto. Aplacam-se os neurônios. Fica tudo perfeito novamente. A batalha contra os ratos. A angústia de pensamentos que perturbam o sono. O que excede todo entendimento. E este amarelo radioso, sugerindo que maio está voltando. Muito cuidado com o recém-nascido. Cara, né? Aí você vê um poema desse e você fala, o que que quer dizer isso, cara? Sabe? É igualzinho o filme do Índico. Outro dia eu reassisti, inclusive, pela primeira vez eu vi o filme São, porque toda vez eu vi o filme bêbado. A verdade é essa, né? Nunca tinha visto o filme São. A primeira vez que eu vi foi esses dias aí. É isso, cara. Sabe? É muito cuidado com o recém-nascido, velho. Né? A múmia, antiga, milênios, acordada, nós aqui, moderno, dormindo, e o recém-nascido, cara. Né? Muito cuidado com o recém-nascido. Né? O ser humano não é um fim, é um meio, é uma ponte. Né? E por aí vai. Aí, tá vendo, cara? Essa é a distinção do que é obra de arte e do que é em cultura, obra de técnica, né? E, cara, não é possível que ninguém vê, e ninguém vê.
mesmo isso, né? Estamos sozinhos. Mas enfim, eu vou trabalhar aí esse ensaio do irracionalismo, que tem tudo a ver com isso que a gente falou aqui, diga de passagem. Não por acaso os assuntos estão no mesmo balaio aí, né? E é isso. Não sei como é que vai ficar aí. Eu vou tentar fazer os videozinhos do Balmer e do Nietzsche. Porque a questão que pega é a seguinte: não é eu sentar e ficar uma hora falando aqui. Sentar e ficar uma hora é tranquilo. O problema é que tem que preparar, né? Então eu perco 2, 3 dias. Perco não, ganho, né? Mas a questão é que eu tô com outros projetos aí. Vou tentar manter. Vamos ver, né? Veremos.